Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos ao final do nosso curso de transição de governo. Mas antes de finalizar, vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos, para verificar se vocês entenderam direitinho? Vamos lá. Olha só, em nosso curso, nós falamos sobre transição de governo. Nós vimos que, basicamente, o processo se divide em 3 fases. A fase 1, que é a criação da comissão. Fase 2, elaboração de relatórios. E fase 3, a apresentação dos relatórios e documentos solicitados. Nós observamos ainda que a comissão não depende de lei local, mas que alguns entes públicos editam leis em seu âmbito local para regulamentar as regras de transição. E ainda a criação de cargos temporários e vencimentos para os participantes. Deve ser informado pelo gestor atual o local das reuniões, a data de início e término dos trabalhos. Então, falamos sobre tudo isso, ok? Então, para dar início à transição, o primeiro ato necessário é o candidato que venceu as eleições encaminhar à gestão atual um ofício. E logicamente, nesse ofício vai conter o nome designado de todas aquelas pessoas que estão representando o candidato eleito. Combinado? E também vimos que esse documento que vai ser criado lá no ente público, ele pode ser, por exemplo, um decreto. Neste decreto vai ter que ter o quê? Um escopo, falando que se trata da criação de comissão de transição. Vai ter que ter um tópico falando sobre os representantes da gestão atual. Vai ter que ter um tópico falando sobre os representantes da nova gestão, o local onde eles vão se reunir e quando inicia e termina os trabalhos. Lembram disso? Se vocês tiverem dúvida de como elaborar esse documento, podem me mandar um e-mail. Lembram dele? mauricio.advogado.go@gmail.com. Estarei pronto para encaminhar para vocês, é só solicitar. Certinho? Então, após a comissão criada, essa comissão vai se reunir e discutir. Vai discutir as duas comissões, representantes da atual gestão quanto da nova, sobre a elaboração dos relatórios, os principais, a gente já comentou aqui no nosso curso, né, além daqueles podem ter outro, discutir sobre toda a documentação que será necessária e deve ser apresentada. Falamos também sobre as normas que fundamentam o processo de transição. Em especial, nós falamos da Lei Federal 10.609 de 2002, que estabeleceu regras para a transição do governo no âmbito da administração pública federal. No entanto, nós combinamos aqui que a norma também pode ser utilizada no âmbito dos estados e municípios. A título de fundamentação, também a Lei 12.527 de 2011, também conhecida como a Lei de Acesso à Informação, ou simplesmente LAI, também pode ser utilizada para legitimar a transição de governo, vez que essa lei consiste no direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas em todo o país. Certinho? De igual modo, é interessante os senhores e senhoras observarem sempre a Constituição do seu Estado, que também pode trazer regras gerais para o processo de transição, e ainda as resoluções dos tribunais de contas do seu Estado ou do seu município. Os tribunais de contas dos municípios, dos estados, têm uma função muito importante no processo de transição. Tanto que é comum os tribunais elaborarem resoluções normativas, instruções, regulamentando o que se exige de mínimo no processo de transição. Então, todos os relatórios que nós falamos aqui, todas essas questões, se você tiver dúvida no seu estado como que funciona, acesse o site do Tribunal de Contas, dos municípios, do estado, do seu estado e baixe a resolução competente e analise ali os documentos mínimos relacionados para o seu local. Tudo bem? No caso do Estado de Goiás, só a título de exemplo, existe a resolução número 6 de 2016, que traz uma série de condições, uma série de procedimentos e atos que deve ser tratado pela comissão a título de processo de transição, ok?
Não podemos esquecer ainda que deve ser utilizado no processo de transição todos aqueles princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Lembram deles? Legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. E, além disso, os princípios da transparência, do devido processo legal, da continuidade do serviço público, dentre outros que existem na nossa Constituição e regras também infraconstitucionais. Quanto aos relatórios, que também nós falamos a serem apresentados, falamos sobre os principais deles, como, por exemplo, a apresentação de um relatório de pessoal, da estrutura da administração, relatório contendo informações sobre os contratos, convênios, contas públicas, receitas e despesas da administração, a relação, muito importante isso, do patrimônio público, informações sobre a Previdência Social, precatórios, enfim, pessoal. Falamos de um arcabouço de documentos que devem ser apresentados pela comissão. E também documentos, como, por exemplo, PPA, LOA, LDO, que são as ferramentas de gestão. Não se esqueçam também de solicitar, no processo de transição, cópia de todos os códigos existentes no município. Código de obras, código de postura, código de tributos, a própria lei orgânica e tudo aquilo que for necessário para tomar conhecimento da legislação local. Por fim, nós arrolamos aqui algumas questões pontuais, como o cumprimento ou não do processo de transição pela gestão atual, suas consequências e o poder que os órgãos de fiscalização têm para fazer cumprir todo o processo legal e ainda garantir o interesse público. Certinho? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Além deste, nós temos vários outros cursos em nossa plataforma, onde vocês poderão escolher aquele de seu interesse, ok? Foi um prazer estar com todos vocês. Deixo aqui o meu e-mail, repito novamente, mauricio.advogado.go@gmail.com. Se precisarem, acessem o meu e-mail para continuarmos o nosso bate-papo, para que eu possa enviar para vocês os modelos discutidos aqui no nosso curso. Certinho? Fiquem ligados em nossa plataforma sempre, pessoal. E inscrevam-se em nosso canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.